Olá, crianças! Hoje nós vamos corrigir as atividades de 17 a 21 de agosto. Vamos começar por matemática, o EMAI. Atividade 12.4. Fábio encontrou na internet um jogo interessante. Em cada círculo da figura, é preciso escrever uma adição que tenha como resultado o número escrito no centro, que é 10. Escreva-as. Então, vamos lá? 0 mais 10, 1 mais 9, 2 mais 8, 3 mais 7, 4 mais 6, 5 mais 5, 6 mais 4, 7 mais 3, 8 mais 2, 9 mais 1 e 10 mais 0. Todas essas adições dão o mesmo resultado, 10. E se o número escrito no centro for 9? Quais adições podem ser colocadas? Vamos lá? 0 mais 9, 1 mais 8, 2 mais 7, 3 mais 6, 4 mais 5, 5 mais 4, 6 mais 3, 7 mais 2, 8 mais 1 e 9 mais 0. Todas essas adições dão o mesmo resultado, 9. Atividade 12.5. Era um jogo que envolvia todas essas adições. Atividade 13.2. 1. André falou para sua mãe que seus brinquedos têm diferentes formatos. Ela explicou a ele que os formatos desses objetos têm alguns nomes especiais e ele ficou curioso para aprendê-los. Que tal aprender também? A bola tem forma de esfera. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, a orientação foi que vocês escrevessem, tá? Era uma resposta pessoal, mas algumas opções: laranja, brigadeiro, limão, o nosso planeta, todos têm a forma de uma esfera. B. O chapeuzinho do palhaço tem formato de cone. Vocês deveriam escrever alguns outros objetos que têm esse mesmo formato. Uma resposta pessoal, mas alguns exemplos são: casquinha de sorvete, cone de sinalização. C. Cada lata do telefone sem fio tem formato de cilindro, então vocês também deveriam escrever outros objetos com esse formato. Poderia ser o quê? Um copo, um pacote de bolacha, rolinho de papel higiênico, tá? Uma resposta pessoal também. Atividade 14.1. Crianças gostam muito de jogos. 1. A turma de Giovanna estava brincando de queimada. Eram 12 crianças. Agora chegaram outros 4 amigos para brincar. Responda. A. Quantas crianças estavam brincando inicialmente? Então, lendo bem aí essa questão, a gente vê que eram 12 crianças. B. Quantas crianças chegaram? 4 crianças. C. Quantas crianças estão participando da brincadeira agora? Então, tinham 12 crianças. Chegaram mais 4, ficou um total de 16 crianças. 2. A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira. Depois de um tempo, 6 deles decidiram jogar bolinha de gude e os outros continuaram nessa brincadeira. A. Quantos amigos estavam brincando de esconde-esconde? Então, lendo com atenção, a gente percebeu que foram 18 amigos. B. Quantos amigos deixaram a brincadeira? 6 amigos deixaram a brincadeira. C. Quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde? A gente sabe que tinha 18 no início e 6 saíram para brincar de bolinha de gude. Então, ficaram 12 amigos brincando de esconde-esconde. Agora, nós vamos corrigir língua portuguesa, o livro APS. 1. Vocês deveriam ler a fábula a seguir, O Cachorro e o Pedaço de Carne. Vamos ler o que foi pedido. Copie a moral da fábula.
Moral: não se deve deixar o certo pelo duvidoso. 2. Pinte no texto os espaços que marcam o início de cada parágrafo. Aqui marca o início de um parágrafo e aqui marca o início de outro. Depois complete. Esse texto tem 2 parágrafos. 1. Releia o relato Sopa de Baleia. Quantos parágrafos há nesse texto? 4 parágrafos. 1, 2, 3, 4. B. Circule as letras que iniciam os parágrafos. Então, as letras estão circuladas aqui, no começo de cada parágrafo. Essas letras são maiúsculas. 2. Releiam esse trecho. Circule as letras maiúsculas e respondam. Então, primeiro, vocês deveriam circular essas letras maiúsculas. Aqui, aqui e aqui. Em que momentos foram usadas? Lembrem-se, cada sinal de pontuação do trecho acima marca o final de uma frase. Então, olha, as letras maiúsculas foram usadas no início das frases. 3. Observe novamente o texto da atividade 1. Além do início de parágrafo e do início de frases, a letra maiúscula foi empregada em outros 2 momentos. Quais? Então, vocês deveriam novamente voltar para esse texto e analisar. Foi usado também no nome Laura e no sobrenome Klink. Utilizamos letra maiúscula no início das palavras quando iniciam parágrafos, frases, nomes e sobrenomes de pessoas. Letra R. 1. Palavras na rede. Leiam as palavras do quadro, depois copiem na rede somente os nomes de bichos iniciados com a letra R. Rã, rato, rouxinol, rolinha e rinoceronte. 2. Circulem as sílabas que iniciam as palavras que vocês escreveram na rede. Então, vocês deveriam circular rã, ra, ro, e o ri. Leiam as palavras em voz alta e observem o som da letra R em cada uma. 1. Leia em voz alta este par de palavras. Rato, carrapato. Observem as partes destacadas nas palavras e façam X nos quadradinhos com a resposta certa. A. O som das partes destacadas é semelhante. B. A escrita é diferente. 2. Leiam agora esse outro par de palavras. Caracol e carrapato. Observem as partes destacadas nas palavras e marquem X no quadradinho com a resposta certa. Como é o som? Diferente. E o som representado pelo RR é o mais forte. Essa é a resposta correta. 3. Leiam esse par de palavras. Aranha, arranha. Formem outros pares completando as palavras. Então, aqui tinha caro. Com 2 R's fica carro. Aqui tinha muro. Com 2 R's fica murro. 4. Vocês deveriam ler todas essas palavras. Coloquem as palavras nas caixas adequadas, de acordo com o som do R. No primeiro quadro, vocês deveriam colocar palavras com R fraco, brando. E no segundo quadro, com R forte. Vamos lá para o primeiro quadro. Cara, pirulito, chaveiro, tiara, marionete. Segundo quadro. Carretel, garrafa, rua, rabanete, rio.
Pintem as letras R nas palavras que vocês escreveram nas caixas e observem onde estão colocadas. C. O que descobrimos sobre os sons da letra R? Vamos lá? A letra R, no início da palavra, tem som forte. A letra R, entre vogais, tem som fraco, brando. As letras RR juntas entre vogais têm som forte. 5. Nas palavras abaixo está faltando R ou 2 R's. Descubram as palavras, depois escrevam cada uma com todas as letras. A. Roupa, estava faltando R no início. B. Risada, também estava faltando R no início. C. Abóbora, estava faltando R aqui na última sílaba. D. Buraco, estava faltando R aqui nessa segunda sílaba. E. Barriga, então foi necessário colocar 2 R's para ficar barriga, porque ele está entre duas vogais. F. Corrida, também foi necessário o uso de 2 R's, porque está entre duas vogais. Se eu colocasse somente um R na barriga ou na corrida, ia ficar bariga, corrida. Ia ficar estranho, né? Então, por isso, foi necessário colocar 2 R's. Leitura, história em quadrinhos. Então, vocês deveriam ler essa história em quadrinhos, com muita atenção. Interpretação do texto. 1. De quem era o segredo e o que aconteceu na história? O segredo era do menino maluquinho e foi espalhado. 2. Quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? O primeiro a ouvir o segredo foi Junim. 3. Copie do primeiro quadrinho o pedido que Maluquinho fez ao amigo. Mas não espalha. 4. O amigo atendeu ao pedido? Explique. Não, pois ele contou o segredo de Maluquinho para Julieta. 5. Observe outra vez este quadrinho e releia o balão de fala. O que significa, pessoal, essas letras no balão? O som de um cochicho, de um sussurro, está servindo para representar o segredo que está sendo contado em voz baixa. B. A expressão ps, ps, ps aparece várias vezes na história, quando o personagem conta algo para outro. Então, nós vamos completar a sequência com o nome dos personagens que a usam, tá? Primeiro, o Maluquinho contou para o Junim, que contou para a Julieta, que contou para Carol. 6. Observe a expressão do rosto de Maluquinho no último quadrinho da história. O que será que ele percebeu? Percebeu que o segredo espalhado era o dele. 7. A história mostra que o segredo era engraçado. Marque um X nas expressões das falas que indicam isso. Ha, ha, ha e hi, hi. Nós vamos corrigir ciências. As atividades humanas podem causar problemas ambientais. Vocês deveriam ler esse texto com bastante atenção. 10. Qual é a consequência do desmatamento provocado pela agricultura e pela pecuária? O desaparecimento de plantas e animais. E a consequência do desmatamento provocado pelo extrativismo? O desgaste do solo. 11. Complete o quadro com um exemplo de problema ambiental provocado pelas atividades humanas. Vamos lá. A atividade agricultura. Qual é o problema ambiental? Desmatamento e desaparecimento de plantas e animais. A próxima atividade, pecuária. Qual que é o problema ambiental? Desmatamento e desaparecimento de plantas e animais também. Extrativismo. Qual que é o problema ambiental?
desmatamento e destruição do solo. Indústria. Qual é o problema? Poluição do ar e dos rios. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais.